Olá, amigas e amigos da nossa revista eletrônica Utopias Pós-Capitalistas. Hoje é segunda-feira, dia 6 de março, e esse é o nosso encontro das 14 horas. Eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva, professor de filosofia e um dos colaboradores da nossa revista. Hoje eu quero falar sobre esse assunto aí meio escandaloso, meio brega, esteticamente muito lamentável, que é o que envolveu aí o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, envolvidos com contrabando de joias, não é? Que a Receita Federal abortou a operação. E tá claro o enredo, né? Apesar de narrativas, nem as mais criativas narrativas vão conseguir desfazer o enredo, que é evidente por si, né? Havia claramente ali uma manobra de contrabando de joias que, se fosse destinadas ao patrimônio público, seria declarado na alfândega: olha, essa comitiva está trazendo tais e tais joias destinadas ao acervo público da Presidência da República. Bastava declarar isso, né? Mas não. E nem foi também declarado como um patrimônio privado do presidente. Aquilo foi contrabandeado, escondido, né, num artifício, né, de esconder as joias no interior lá de uma outra coisa, né? Mas o raio-x não estava no esquema. E o raio-x, os funcionários da Receita Federal republicanos, eles intercederam e abortaram essa operação chinfrim. Mas o que importa mesmo é que é uma oportunidade para a gente ter mais uma vez, né, consciência do papel do Bolsonaro na política, né? E também, falando assim, de uma forma assim, mais geral, do papel do indivíduo na história, né? Esse negócio das joias, isso é típico do perfil político do Bolsonaro, que sempre, ele e os filhos, né, ele incentivou os filhos também a ter a mesma prática, de fazer da política uma atividade de enriquecimento pessoal, do modo assim, no varejo, no modo particular, privado, sem entrar em grandes articulações, como foram ali as articulações do Mensalão, as articulações do Petrolão, né, que implicava articulações de grandes caciques da política, dos chefes dos partidos, dos caciques do partido, do governo federal, diretores de estatais, né? O Bolsonaro nunca operou nessa área dos grandes caciques. Ele sempre operou no varejo, né? No varejo, atividades individuais, rachadinhas, não é? E fez um patrimônio, não só ele e os filhos, e também o seu entorno, né? Ele empregou os familiares das diversas mulheres que ele teve. Então, esse era o padrão típico do Bolsonaro. Um operador do baixo clero que operava do enriquecimento pela política no varejo, sem grandes voos, não é? Porque ele sempre soube qual era o lugar dele. Só que aconteceu, aí que vem a questão do indivíduo e a história, aconteceram, melhor dizendo, um conjunto de circunstâncias, né, que fizeram com que o sistema político que estava em vigor, o sistema político que se configurava, esse sistema político, pela polaridade PT, PSDB, esse sistema político ruiu rapidamente, não é? A partir do impeachment e a partir do aparecimento nas ruas de um sujeito político até então inédito, que era um movimento de extrema-direita com capacidade de mobilização, né? Sobretudo por meio das redes sociais, né? Então, se criou uma situação nova e isso tudo caiu no colo do Bolsonaro. Então, esse político que vivia dos pequenos expedientes, do enriquecimento pela via do varejo, sem articulações com grandes caciques da política, caiu no colo desse sujeito, por um conjunto de injunções fortuitas, a fortuna, né, de ser uma liderança de um movimento que começava a ganhar configuração,
força política, visibilidade, né? Capacidade de presença na política como um sujeito político importante, não é? Que foi a extrema-direita que tomou de início as vestes do bolsonarismo. Então, esse político provinciano, do varejo, do enriquecimento dele, dos filhos e das ex-mulheres, foi guindado repentinamente por obra do acaso a uma posição de liderança de uma força política emergente nova e com não só força eleitoral, com força política, e com um projeto político não só nacional, internacional, de instauração de um Estado totalitário. Então, de repente, do varejo ele é alçado ao atacado, né? E esse movimento que o Bolsonaro fez, os bolsonaristas também fizeram, cada um a seu modo, ou seja, os bolsonaristas, esses que vão se tornar bolsonaristas, também fizeram alguma coisa, percorreram uma trajetória semelhante. Aqueles que estavam no privado das suas preconceitos, no privado dos seus temores, né, quanto às mudanças aceleradas dos costumes, quanto à inclusão social de setores marginais, esses que viviam esse incômodo de maneira privada, como vivia da política privada Bolsonaro, de repente deu um sentido político, pôde dar um sentido político à sua mesquinhez, que até então era vivida no isolamento, né, do varejo. Né? Também esses que vão ser bolsonaristas, vão se tornar bolsonaristas, também foram assados do varejo por atacado da política. E viveram isso como uma experiência existencial de suma importância, não é? Saíram do anonimato da sua própria miséria psíquica e existencial para uma situação na qual esses privados, ex-varejo, agora se viam, se percebiam e eram sujeitos de um movimento político amplo, não é? Uma ressignificação, entanto, das suas vidas, não é? Por isso que a maioria deles são desses bolsonaristas que saíram digamos assim, do varejo para o atacado, são muito reconhecidos. Já caiu o telefone aqui porque tocou uma chamada. São muito reconhecidos ao Bolsonaro por ter lhes prestado esse enorme favor, não é? Então, eu vejo nesse episódio das joias um movimento que nos coloca com a seguinte pergunta: será que Bolsonaro está voltando a atacar no privado? Reconhecendo que no atacado, voltando a atacar no varejo, reconhecendo que no atacado, ou seja, liderança de um movimento político amplo, já não é mais possível para ele, já que a fila anda e há novos sujeitos políticos tentando ocupar o espaço dele. Aí só resta Bolsonaro voltar para a vidinha de antes, que é a vidinha do varejo, do privado, da pequena política, do enriquecimento por meio desses expedientes. Não é? Precisa saber também se esse movimento de retorno ao varejo também será acompanhado por boa parte dos assim chamados bolsonaristas. A verificar. Fico por aqui, até amanhã.